Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao O Canadá, o programa de entrevistas do Canadá Agora. Meu nome é Massaro Roche e, como sempre, eu tenho a companhia desse homem, desta lenda e futuro imperador do Quebec, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala, Massaro. Um prazer enorme, inenarrável, como já diriam alguns, né? Um prazer enorme estar aí de novo, ainda com um convidado especial. E só antes de continuar aqui o programa, nosso programa de entrevista, eu quero falar que o nosso plano, no meio do Massaro, de conquistar o mundo ainda está de pé. Não o mundo, né? O Canadá. Nós vamos começar pela província do Quebec e nós vamos aí, agora estamos aumentando nosso time. Mas mais informações virão por aí, mas tá com o barco. Isso aí. Então, para você que está caindo de paraquedas nesse momento, o Canadá Agora é o nosso podcast principal, onde a gente fala sobre política, economia e cotidiano do Canadá. Agora a gente tem o nosso programa de entrevistas, que é o Canadá, que ele nasceu no começo como um bloco do Canadá Agora, e a gente achou que era mais interessante dar destaque para ele e trazer gente de gabarito para poder falar dos assuntos que a gente tratava durante o podcast. Para inaugurar esse podcast, nós temos a honra de trazer aqui com a gente o cantor, não é o não, nosso querido Gustavo Lima. Seu Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Massaro, o prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade de me receber aqui. Eu conheci o seu canal, Massaro, há mais ou menos 3 meses, 4 meses, e desde então não tenho perdido nenhum episódio. O Canadá Agora ele traz informação com análise de qualidade boa e é um grande achado, foi um grande achado para mim. Eu aprendi bastante, tenho aprendido bastante com o seu canal e espero, na medida da minha capacidade, ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais também esse país tão gelado. E fico feliz também de compor o time, de saber que eu vou fazer parte aí da conquista do mundo, começando pelo Quebec. Eu espero que tenha pelo menos uma parte reservada para mim aqui. Opa, esquenta a cabeça, o time tá crescendo. Ainda tem que formar o time de hockey, né, cara? Não vamos deixar crescer muito, então, porque senão é mais gente para entrar na divisão. Obrigado, novamente, prazer tê-lo aqui com a gente, Gustavo. Então, como eu falei na abertura do programa, a gente queria que o nosso programa de entrevistas fosse algo que trouxesse conteúdo, que trouxesse fundamentação com pessoas da área para poderem continuar a engrandecer o conteúdo que a gente traz para vocês. E a escolha do Gustavo não foi aleatória, né? O Gustavo, na verdade... Falando nisso, vamos começar com uma apresentação propriamente dita, né? Para quem não conhece o Gustavo, ele é bacharel em ciência política pela UNB, tem mestrado em relações internacionais, experiência como oficial de inteligência da Agência de Inteligência Brasileira, também conhecido como a ABIN, e trabalhou no Departamento de Antiterrorismo por 7 anos. E atualmente está aqui, fortalecendo a força policial canadense na polícia de Ottawa, no Canadá. Falta alguma coisa nesse breve, mas profundo currículo? Bem, eu nasci em 1970. Eu sou de Brasília, eu nasci e cresci em Brasília. Eu sou um filho do que a gente chama hoje de quebrada, né? Lá em Brasília, eu nasci num lugar chamado Ceilândia, um lugar muito, muito humilde, lá de Brasília, e um dia na minha formatura aqui da polícia, meu pai veio e quando acabou a formatura da polícia, né, lá perto de London, a cidade de London, eu fui falar com meu pai. Ele veio do Brasil só para ver a formatura e ele estava um pouco emotivo, assim, né? Não é comum ver meu pai emotivo. Eu fui conversar com ele, onde a gente saiu, onde a gente chegou, hein?
Hoje você é policial aqui no Canadá. Eu achei aquilo, assim, para ele era um accomplishment maior do que para mim mesmo. Né? Mas é de onde eu cheguei, de onde eu saí, onde eu cheguei. Saí da Ceilândia e estou aqui nessa terra que me deu uma excelente oportunidade, uma grande oportunidade. Eu sou muito grato ao Canadá pela oportunidade que ele me deu de recomeçar aos 36 anos. Recomeçar a carreira, recomeçar uma vida em outro país, com a minha família e tal. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo que aconteceu aqui na minha vida nos últimos 7 anos. Seria a Ceilândia ou e velha Itaquera de São Paulo? Eu acho... melhorou muito, mas eu acho que naquela época, eu estou falando de 1979, começo dos anos 80, a Ceilândia ela estava mais para talvez Capão. Então, era realmente onde os fortes eram forjados ali. Não era terra no leite com pera que empinavam. Não, então tá certo. Então a gente veio mais ou menos no background, como já diríamos aqui no nosso Canadá. Fantástico. E, Gustavo, na apresentação, né? Na tua apresentação eu falei, você é policial, você resolveu ser policial aqui no Canadá, mas como você já falou, né? Você tem isso é só o atual de hoje, né? A tua rotina, a tua vida, a tua jornada deve ter passado por muita coisa, assim, que ajudou a formar quem tu és hoje em dia, né? A pessoa que a pessoa que transformaste, todo o trabalho que tu fazes. Conta um pouco pra gente, assim, sem precisar ser o programa do Faustão, né? Como foi pra ti resolver tomar a decisão de trabalhar nessa área de segurança pública? O que te motivou? Como acabaste chegando por aí? Tu falaste um pouco do ambiente onde tu crescesse, mas como tu resolviste tomar essa decisão? Massaro, eu acho, conversando com meus amigos, tanto aqui quanto no Brasil, amigos policiais, é muito comum. O Pé foi bombeiro, né? É muito comum a gente ouvir das pessoas que seguem carreira militar, polícia, que o desejo da carreira ele surge sempre muito cedo. Menino, né? 10 anos, 12 anos, viatura, carro de bombeiro, uniforme. Então, Massaro, o desejo de ser policial, ele surge geralmente muito cedo nas pessoas. Com os meus amigos na polícia, tanto no Brasil quanto no Canadá, foi assim. Eu sou de uma família de bombeiros, tenho tios, primos que são bombeiros, e o desejo de ser policial apareceu em mim muito cedo também, desde criança, como quase todos os policiais. Num dia que eu precisei tomar essa decisão a respeito do que eu faria da minha vida, eu acabei optando por outra carreira. O salário que a polícia oferecia não era o salário que me satisfazia as minhas necessidades e algumas ambições que eu tinha, a estrutura da carreira. Então, embora eu gostasse muito da carreira policial, eu via na decisão de seguir a carreira policial no Brasil um custo de oportunidade para mim. Se eu for policial, vou ter que deixar de fazer algumas coisas que eu não queria. E eu consegui entrar para uma carreira que, embora não seja uma carreira de segurança pública, é uma carreira afim à segurança pública. Eu trabalhava muito próximo com o pessoal de segurança pública, principalmente da Delegacia de Contra-Terrorismo, da Antiterrorismo da Polícia Federal, mas eu trabalhava com contra-terrorismo. De alguma forma, eu sentia que aquela carreira ela satisfazia um pouco do meu desejo de ser policial. Para você ver, na agência, na minha 10 anos atrás, eu ganhava praticamente o dobro do que ganha um delegado da Polícia Federal. E eu não poderia ser delegado, eu teria que ser agente, porque eu não sou bacharel em Direito. O salário para agente era mais de 3 vezes o que eu ganhava. Mas nunca deixei de flertar com a carreira. Mesmo trabalhando na agência, eu sempre considerei a possibilidade de um dia sair da agência e acabar fazendo concurso para a polícia. Desisti, fiquei em paz com a minha decisão e decidi mudar para o Canadá
não para ser policial, a ideia era vir para o Canadá para fazer um doutorado na área de segurança internacional. E quando cheguei aqui, eu comecei a pesquisar a respeito da carreira e vi que era possível, então, fazer o que eu queria fazer lá no começo. Carreira de polícia, aqui ela me oferecia um salário decente, eu não vou ser rico sendo policial, mas me permitia viver uma vida confortável, dar uma vida confortável para minha família, para os meus filhos, né, com condições de trabalho que eu considero razoáveis para quem trabalha com segurança pública, o que eu não encontrava no Brasil. Então, eu resolvi tocar esse projeto, né, um projeto antigo que na minha vida pareceu ser muito, muito velho, né? Eu fui contratado pela Polícia em Ottawa, eu já tinha 37 anos. Não é comum, principalmente no Brasil, as pessoas entrarem na polícia nessa idade, né? Sem querer te cortar, realmente a gente vem com essa percepção do Brasil de idade, porque já vi várias pessoas que aqui no Canadá, por exemplo, as pessoas mudam de profissão com 40 anos, e eu vi muito isso, e as pessoas... Ninguém achava um absurdo. A gente vem um pouco essa mentalidade do Brasil, tô 40 anos, já tô velho para tal carreira. Mesmo na polícia aqui em Montreal, teve recentemente, saiu no jornal, um cara que ele era comediante, aí ele chegou uns 40 anos e falou, sempre quis ser policial. Mas ninguém olhou, entendeu? Mas é isso que você falou, a gente acaba, até os nossos paradigmas vão mudando, né, nessa questão também da idade. Eu reparei isso também quando eu cheguei, que as pessoas, elas não eram muito atete, né? As carreiras delas, elas trabalhavam, depois de 3, 4 anos, elas começavam a buscar alguma outra coisa, assim. No começo eu achava estranho, né? Mas passei a entender como funcionava a cultura, né, do canadense e do quebecois, particularmente do quebecois. Acho que o quebecois tem mais do que o canadense anglófono, essa coisa de mudar de carreira, né, de experimentar, de fazer outras coisas, vai fazer um mestrado, enfim, é bem legal. Eu gostei muito da oportunidade que isso me ofereceu. Show! Deixa eu te perguntar uma coisa, como que você acha que é a maior diferença principal na formação, assim, entre um agente no Brasil e no Canadá? A formação, Marcelo, eu diria que eu dividiria em duas áreas, a formação pré-policial e a formação policial, né? Porque, como eu falei, eu entrei na polícia mais velho, e é comum as pessoas entrarem na polícia aqui um pouco mais velhos do que acontece no Brasil. Os concursos vou falar mais da polícia militar, porque a polícia militar concentra quase 90% do efetivo policial no Brasil, né? Mais de 80%. Quase todos os estados, eles cobram no edital os requisitos mínimos para se tornar um policial 17 anos, 17, 18 anos, dependendo do estado, e nível médio. Alguns estados hoje têm nível superior, mas é muito comum que a carreira militar comece muito cedo no Brasil. A idade ideal para aplicar no Canadá para policial, aquela idade onde você tem mais chances de ser recrutado, ela começa aos 23, 24 anos, ela se estende até mais ou menos os 33 anos. Ou seja, a polícia canadense, ela adia um pouco a contratação dessas pessoas e ela acaba se beneficiando da formação dessas pessoas. Então, essas pessoas, quando elas aplicam para a polícia, elas já têm uma experiência na vida delas, não relacionada à polícia, mas uma experiência profissional. Elas já acabaram o ensino médio, né, o ensino secundário. Muitos deles já têm o estudo pós-secundário, né? Antigamente não era exigido, hoje Ottawa e boa parte das polícias em Ontário já exige estudos pós-secundários para aplicar pelo menos um nível de college, entendendo que essa bagagem anterior da vida, de você trabalhar com outra coisa, é fundamental para você ter uma carreira de sucesso na polícia. Enquanto no Brasil, um garoto de 17, 18 anos que acabou de sair da escola, ele vai ter a sua formação profissional basicamente feita na polícia. Ela é forjada na polícia.
Então, nós temos dentro desse time de policiais aqui no Canadá, gente com experiências em todas as áreas. Né? Tem gente da área de tecnologia, na área de saúde, na área de customer service. Não há uma experiência específica na área policial, na área de segurança. Eu acho que essa é a grande diferença que eu vejo na formação pré-policial. A nossa formação pós-polícia, né, depois que nós somos contratados, eu já pesquisei os currículos de formação dos policiais no Brasil. Tem um pouco, Massaro, da formação standard do Brasil, aquela formação padrão do Brasil, né? Conteudística, nós temos... a polícia ela vai ter aula de português, vai ter aula de legislação. É um currículo muito engessado, né? Mas é boa. Eu não tenho, assim, críticas muito ácidas, pesadas a respeito da formação do policial no Brasil. Mas a nossa formação aqui no Canadá, ela é uma formação mais técnica e com mais dinheiro. Nós temos mais recursos, é esperado que isso aconteça. Uma vez conversando com um colega da ABIN, que vinha da Polícia Rodoviária Federal, ele me falou que a PRF é a força policial que mais treina tiro durante a academia. Ele fez 600 disparos durante a formação dele, a formação na academia de polícia. Ou seja, é de se esperar que um PM, um policial civil, principalmente de um estado menor da federação, faça menos disparos. Aqui no Canadá, eu fiz 600 disparos antes de ir para a polícia, antes de ir para a academia de polícia. Eu devo ter feito pelo menos 4.000 disparos com arma de fogo na academia de polícia. É uma coisa... função dos recursos, né? Eu tinha recursos disponíveis abundantes para isso. Tenho recurso audiovisual, né? Computador. Então, assim, uma parte da formação profissional do policial no Brasil carece de recursos. Infelizmente, o Brasil sofre, com todas as áreas, o Brasil sofre com falta de recursos. Para a polícia é a mesma coisa. Mas em relação à técnica policial, eu acho que o Brasil faz o que ele precisa fazer e o Canadá também faz o que ele precisa fazer, com a ressalva de que todos nós precisamos melhorar. O Brasil precisa melhorar o seu processo de formação, como o Canadá também precisa melhorar a formação do policial, porque toda organização precisa evoluir, precisa desenvolver. Há sempre espaço para melhorar e desenvolver esses processos. E uma coisa que você falou bem interessante, Gustavo, que eu achei no começo aqui, por exemplo, quando eu entrei na Polícia Militar de São Paulo, eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. E o que você falou é verdade. O fato de você entrar muito novo nas forças, você acaba... A sua formação, tanto como pessoa e como militar, acaba sendo muito influenciada porque a gente chama dos antigões, são aqueles que estão lá há muito tempo. E quando você chega lá, entra no quartel, você entra para começar na academia, a influência que você tem, os exemplos e os espelhos que você tem são esses antigões. Se você dá a sorte de cair com um cara que é muito mais tranquilo, um cara que entende, você vai acabar moldando a sua visão de policial por esse lado. Se você, pelo contrário, pega aquela galera mais da pá virada, você acaba prejudicando um pouco, porque você não tem, como um ser humano, toda a formação necessária para tomar certas decisões. Então você está muito mais influenciável a aderir a certas práticas que não são tão assim. E eu vivi muito isso, porque quando a gente chegava no quartel, o cara vê que você é recruta, você é novo, por questões de idade, você já tem aquela dificuldade de questionar, de colocar. Então, certas práticas acabam sendo aceitas não porque você não acha que é certo, mas pelo medo de se impor devido à sua idade. Pelo fato quando você chega com uma bagagem, como você falou, você vai num lugar que você tem pessoas, o cara ali, ele já ele tem uma formação aqui, o cara tem anos de experiência em tal lugar. Você já tem um respeito maior em vez de você simplesmente ver um moleque que chegou, que acabar de dar uma farda para ele. E você vai acabar moldando esse profissional. Mas ainda nesse ponto aí, um fato que eu queria ouvir sua opinião também é porque como foi para você
tentar se ajustar no sistema de justiça canadense. Por quê? Porque aqui no Canadá, a gente sabe, tem muita gente que às vezes fala que o Canadá é um país... O sistema de justiça aqui não é um sistema de justiça que é muito parecido, não é um sistema de justiça igual o Brasil e os Estados Unidos. Que no Brasil e Estados Unidos a gente tem meio aquela visão de que pega o cara fez um delito, não importa qual, pega o cara, taca na cadeia, deixa ele apodrecer. Aqui eles visam muito a reinserção do indivíduo, eles incentivam muito a segunda chance, principalmente dependendo da idade. E assim, quando eu cheguei, eu quero ver a sua opinião, mas quando eu cheguei aqui, eu tinha muita dificuldade com isso, de entender, porque, pelo menos eu não sei se deve ter mudado, já estou aqui há 14 anos, mas aqui no Canadá se fala muito da questão de saúde mental das pessoas, enquanto no Brasil, pouco importa o que o cara fez, chegava lá, condenou, põe na cadeia, esquece o cara, próximo. Aqui não, eles tentam entender todo um contexto que, eu falo pessoalmente, foi muito difícil de ver certas sentenças e depois falar assim, mãe, como assim? Assim, e como foi para você que tá no dia a dia, que você que veio do Brasil, você praticava no Brasil, você vem para cá tentar conjugar com esses dois sistemas aí que são bem diferentes? Bem, discutir isso vai trazer a gente de volta para a capacidade de investimento que o Canadá tem e o Brasil tem na área de assistência social, né? Nós basicamente não temos recursos para investir na reinserção desses egressos, né, do sistema prisional. Enfim, todo mundo reclama da falta de recursos. É óbvio que o Canadá passou, um tempo atrás, eu estava lendo a Bill C-228, que trata sobre reinserção dessas pessoas do sistema prisional voltando para a sociedade. E dentro desse programa não tem absolutamente nada relacionado à justiça criminal. É questão de habitação, assistência médica, né? Assistência para as pessoas que tem muito adito, né? Gente com adição, drogas, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a participarem de programas, enfim. Então, mas para não ficar no óbvio, eu vou falar sobre a nossa cultura. Por que o brasileiro ficou tão confortável com a ideia de punição extrema, né? Por que nós olhamos as condições das cadeias brasileiras, que são lugares que ser humano nenhum no mundo devia estar, independente do que ele tenha cometido, do que ele tenha feito, são condições muito degradantes. Mas por que o brasileiro olha para essa situação e ele não se comove, ele não sente uma empatia com as pessoas que vivem nesse sistema? Pelo contrário, se existe uma rebelião, esses caras tocam fogo nos colchões, você vai encontrar a população dizendo que durmam no chão, que durmam sem colchões. Não precisa de colchão. Por que você vai dar um colchão? A vida desse cara, ele tá na cadeia, a vida dele não precisa ser boa. Comida é estragada, comida é azeda. Não há problema nenhum. Qual o problema? Por que o brasileiro chegou a esse grau de insensibilidade e de querer usar o sistema para punir esses caras dessa maneira? Eu tenho pensado nisso, pensei mais nisso depois que cheguei aqui, e eu acho que uma boa parte é a ideia que o brasileiro tem da falta de punição adequada, né? Muitos poucos casos são resolvidos no Brasil. Isso é um fato estatístico, né? Para crimes mais graves, a taxa de resolução dos crimes são muito baixos. Um homicida no Brasil, a chance dele ser processado menos de 10%, dependendo do estado da federação, é menos de 5%. E a chance dele ser condenado, ou seja, dele ser processado e as evidências serem... o inquérito ter sido conduzido de maneira adequada, eles terem evidência e você ter uma boa chance de condenação naquele processo, é de 2%. Para crimes menos graves, né, como roubo, furto, ameaça, crime contra o patrimônio, os números são muito mais baixos. Então, acho que o brasileiro ele acabou
entendendo que, olha, se nós esperarmos uma resposta do sistema de justiça criminal, ele não vai chegar. Então, essas punições informais, tortura, esculacho, né, dar o tapa na cara do cara, pegar o dinheiro dele, enfiar ele na cadeia e não se importar bem com o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, quando ele sair da cadeia, eu acho que é uma forma de vingança, uma retribuição que a comunidade, que a população brasileira sente, uma forma de justiça, entende? Uma forma torta, mas de alguma maneira, pelo menos ele sofreu, entende? Pelo menos ele sofreu. Que sejam 2 anos, mas que sejam 2 anos muito difíceis, que sejam 2 anos no inferno. A gente já naquela... Enquanto no Canadá, essa ideia da punição não adequada, ela não é muito compartilhada pela população, né? Nossa taxa de resolução de crimes, principalmente de crimes graves, é muito alta. Aqui em Ottawa, crimes de homicídio, a taxa de resolução de crime é 80%, dependendo do ano chega a 100%. São entre 12 e 20 homicídios por ano. A chance de alguém walk away, né, de um homicídio é muito baixa. Mesmo que ele não seja preso, mas a polícia ela vai chegar numa conclusão, né, no inquérito, fala, nós estamos procurando essa pessoa, ele é o responsável por esse crime. Crimes sexuais, roubo. As nossas taxas de resolução de crimes são altas, mas a falta de punição, ela não é enxergada pro canadense médio como um grande problema, né? Então a gente pode tratar os nossos criminosos de maneira um pouco mais decente, esperar que eles se reabilitem. Uhum. E já que você está falando sobre essa questão de ser policial aqui, e eu acho que muita gente deve ter chegado nesse programa por causa disso também, mas eu queria que você falasse como é essa questão da progressão de carreira. Porque, é como você falou, né? Você chegou aqui nas suas próprias palavras, já chegou velho, né? Uhum. Qual a perspectiva que você pode ter trabalhando como policial aqui? E de fato existe essa progressão? Ou é algo que você já pode esperar que não vai ter um investimento? Ou é algo que você precisa investir de outras maneiras, que não só dentro da carreira? Conta um pouco disso daí, do que você aprendeu. Olha, aqui nós temos o que nós chamamos de carreira única na polícia, né? Eu sou um fã da carreira única, eu não acho que é uma bala de prata, mas eu acho que o Brasil se beneficiaria muito da carreira única. O que é a carreira única, Massaro? Todo policial, do recruta ao chefe de polícia, entra pela mesma porta. Todo chefe de polícia foi um policial de rua. Todo investigador foi um policial de rua, dirigindo viatura, uniformizado e lidando com bêbado e briga de vizinho. Nós não temos delegado, nós não temos perito, quer dizer, nós temos perito, mas o perito é outra coisa, mas nós não temos delegado, nós não temos escrivães, nós não temos papiloscopistas. É uma carreira. Os ranks, né, as patentes são basicamente 3, as patentes operacionais. Enquanto na polícia militar, eu acho que o Pé deve saber mais do que eu, mas eu acho que chega perto de 9, né, Pé? Entre ali o tenente e até você chegar ao topo da carreira. Nós temos 3. Nós somos basicamente o constable, que todo policial entra como constable, e ele evolui em 3 classes, né? De constable de 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe. Cada uma dessas progressões, ela importa um pouco um aumento de salário, mas basicamente um período probatório, né? Mas ele não muda a função. A função de um constable de 1ª classe é a mesma de um constable de 3ª classe. A gente faz a mesma coisa. Se você não é constable, você é um sergeant. O sergeant é uma pessoa responsável por coordenar esses constables. Geralmente, o sergeant da rua, ele trabalha na rua, uniformizado. Cada unidade também tem um sergeant. E acima do sergeant, nós temos o staff sergeant, que cuida do pelotão, do platoon.
acima desse cargo, nós temos alguns cargos mais executivos, menos operacionais, mas executivos, que é o inspector, o superintendente e o chefe de polícia. A partir do 5º ano trabalhando como constable, isso varia de serviço para serviço, né? As políticas internas determinam como é que acontece essa promoção. Pode ser por prova, pode ser por indicação, mas a partir de 5 anos um constable pode virar sergeant. Nós temos staff sergeants aqui em Ottawa com 35 anos de idade, 38 anos de idade. E ele ainda tem um período considerável de trabalho, né? Se ele quiser progredir para inspector e superintendente, né? Isso é ótimo. O fato de não ter delegado, de não ter escrivão, porque eu, como constable, eu posso ser chefe do inquérito. Nós não temos o inquérito, né? Nós chamamos aqui um nome informal de file. O file, a peça toda da investigação, né? Que conclui uma investigação criminal. Mas eu, como constable, sou o titular desse file. Se eu estiver trabalhando não na rua, mas estiver trabalhando numa unidade investigativa, sou um detective, é a mesma coisa. Um file vai ser assigned para mim, né? Ele vai chegar e falar assim, Gustavo, esse é o seu file, e eu faço todo o file. Eu não preciso de um delegado para assinar o meu documento, para determinar diligências. Eu tenho as responsabilidades de um delegado. Eu tenho as competências de um papiloscopista, de um escrivão. Tudo dentro de um mesmo profissional. Isso faz com que, Massaro, a gente tenha uma visão do processo mais ampla. É muito comum você conversar com delegados, com agentes, e esses agentes de polícia civil no Brasil reclamarem dos seus chefes. Porque o chefe ele não entende o trabalho de rua. E é de se compreender, né, Pé? Porque imagina um agente de polícia civil que esteja trabalhando ali há 15 anos, 20 anos de polícia, e ele é comandado por um delegado recém-chegado na delegacia. Esse delegado, ele é formado em Direito, mas ele tem 26 anos, 27 anos de idade, é muito novo, e ele determina as ordens, o pace, né, o ritmo do inquérito para um cara de 20 anos de idade. Não deve ser fácil. Essa relação, eu imagino que ela tem um potencial de ser uma relação difícil. Não é fácil, né? Enquanto aqui não. Aqui, o tempo na carreira, ele influencia diretamente a sua competência, a sua capacidade, a sua habilidade de comandar, né, de você comandar um time, de você ser chefe de o chefe de um inquérito. Eu me tornei fã da carreira única. Eu gosto dela, eu acho que a gente tem muito a se beneficiar no Brasil. Na polícia, para fazer justiça, Massaro, no Brasil tem uma polícia que tem a carreira única, que é a Polícia Rodoviária Federal. É a única. Então, né, no cômputo geral dos policiais, muito pouco o número de efetivo policial no Brasil que tem essa carreira, né? Mas pelo que eu conversei com policiais rodoviários federais, funciona muito bem para eles. Eles se sentem muito entusiasmados porque eles sabem que eles podem avançar na carreira. É muito chato você ter que ficar 20 anos no local e se você quiser avançar para ser chefe, você precisa pedir exoneração, fazer um novo concurso público para ser delegado. Não é fácil, não é uma decisão simples de fazer. As pessoas têm compromissos, né? Precisa pagar as contas, ele não sabe se ele vai passar no concurso público, se vai demorar 3 meses, 6 meses, 2 anos. Então, eu acho que do jeito que as coisas funcionam no Brasil, é um pouco... ele perde um pouco a funcionalidade, né? Acho que podia ser mais dinâmico. Embora, de novo, eu não acho que a mudança seja uma bala de prata, resolva os nossos problemas, mas eu acho que contribuiria. Não, mas isso é verdade, porque, por exemplo, que você estava falando, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, você acaba criando 2 castas. Você tem os praças
e você tem os oficiais. Se você quiser entrar como praça, você começa soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, até você ser subtenente. Só que você não vai passar daí, você vai fazendo provas dentro da sua limitação de praça. Enquanto um oficial, como você falou, o cara de 17 anos, 18 anos, que passou na academia da USP pro Barro Branco, ele já entra como segundo tenente. Então, assim, você tem, como você falou, você tem essa descongruência na rua, que você pode ter um momento que você está chegando numa... Como eu já vi acontecendo na ocorrência de bombeiros, a gente chega no incêndio, você tem um cara lá que é cabo, tá há 20 anos, e ele sabe como vai fazer, aí chega um cara que acabou de sair da academia, que viu tudo só na teoria, fala, não, usa essa mangueira, usa essa pressão, e o cara fala, não vai dar certo, não, vai dar, daí. Enfim, para encurtar a história, a mangueira estourou no meio da ocorrência, o cara deixou estourar, todo mundo ficou olhando, e aí o praça olhou pro oficial e falou, e aí, o que a gente faz? Ele falou, não sei. E aí já virou toda aquela... E você cria essa falta de link entre as duas entidades, que vira duas entidades dentro da mesma entidade, que é a Polícia Militar. Você tem os oficiais de um lado e o praça do outro. Que aí se o praça e essa cultura que cria, você foi que isso eu achei muito interessante, que essa questão da carreira única, você não cria essa divisão natural. Porque quando você é praça, como eu já vi, a partir do momento de gente, algumas poucas pessoas que fazem a prova e entram como oficiais, ele era ex-praça. Então você nunca vai ser assim. É que nem imigrante, né? Quando você tá no Canadá, os caras vão te perguntar, mas seu sotaque, você vem da onde? Você é sempre imigrante. Aí quando você vai no Brasil, chegou o canadense é mais brasileiro. Então, isso acontece muito na Polícia Militar. Eu vi acontecer, principalmente na Polícia Militar, que pro oficial, você é um ex-praça, e pros praças, você agora é um oficial. Então, e a carreira única evita isso daí. Mas para mudar um pouco de assunto, um fato que a gente queria abordar com você, que acho que é bem interessante, que principalmente aqui no Canadá, pelo menos no Quebec, os números falam que 80% das ocorrências que os policiais aqui são chamados são decorrentes do problema de saúde mental. Acontece muito. Então, assim, eu queria ver o seu ponto de vista, como que a polícia aqui, as forças policiais, elas preparam o agente, o profissional, para lidar com isso no dia a dia, porque a partir do momento que é um grande número das chamadas que vocês têm um preparo a mais ou mais voltado para esse tipo de abordagem? Saúde mental, eu diria que hoje é o principal problema das polícias no Canadá. O número, eu acho que ele é preciso, eu não tenho esse número estatisticamente, né, falando, eu nunca colhi essa estatística, mas a minha experiência trabalhando na rua já há 6 anos, chegando a 7 anos agora, eu concordo com ela se nós acrescentarmos nessa questão da saúde mental a questão da adição, né? O álcool e as drogas. Por que ele se tornou o principal problema para as polícias no Brasil, a principal questão da segurança pública no Canadá nos últimos 3, 4 anos? Desde o episódio do George Floyd, Black Lives Matter e outros movimentos vieram com uma proposta bastante inovadora, né? Que era para nós tornarmos a sociedade mais segura, nós precisamos reduzir a polícia. Eu não vou entrar, não quero polemizar, não é a minha intenção aqui de discutir a questão agora, a gente pode fazer isso no futuro. O fato... Um bom, já anota aí, Marcelo. Vale a pena ou não valeria a pena distanciar as polícias? E eu gosto. O fato é que uma parte importante dessas propostas, desses movimentos de direitos humanos, movimentos de direitos civis, é o defund a polícia, que é você tirar. Aí, para mim, vender a ideia de que você precisa reduzir a polícia não é fácil de vender. Tá? As pessoas, de maneira geral, elas estão satisfeitas com o serviço de polícia. O último número que eu tenho aqui do Canadá é que mais de 90% da população estão satisfeitas com o serviço que a polícia oferece, se sentem seguras, se sentem respeitadas, acham que a polícia faz o trabalho de acordo com aquilo que a comunidade espera dela. Então, vender essa ideia não é tão fácil. A ideia de você tirar recursos da polícia para alocar em outras áreas, essa ideia sim já é mais fácil de você vender. Uhum. Então, se tornou um mantra desses grupos. Nós temos que tirar dinheiro da polícia, alocar esses recursos na área de segurança, de saúde mental, assistentes sociais,
public housing, né? E a gente espera com isso que diminua o número de ocorrências envolvendo pessoas com problemas mentais. E isso causou problemas nas polícias, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O Canadá ficou quase 2 anos sem contratar novos policiais por causa de questão orçamentária. Os caras falaram, não, a gente precisa desses recursos e tal, então nós temos que tirar o recurso da polícia e botar em outro lugar. Fez com que nós perdêssemos policiais, muitos policiais. Nos últimos 2 anos, nós perdemos muitos policiais aposentados, né, se aposentaram e tal, e nós não contratamos. Antigamente, o meu platoon, para você ter uma ideia, Massaro, do que eu estou falando, o meu platoon, a cada shift de trabalho, nós tínhamos mais ou menos 25 carros trabalhando na rua, no meu setor. Hoje, que é o setor de Ottawa Downtown, né, o centro de Ottawa, hoje nós temos, quando muito, 15. Nós perdemos 10 carros. Nós perdemos muito. A questão voltou a ser discutida, o orçamento voltou a aumentar depois de 2 anos, mas ainda que o ritmo de contratações siga forte, a gente vai demorar um tempo até catch up com esse gap que aconteceu. Particularmente, o que eu acho a respeito da questão da saúde mental. A polícia, Massaro, ela sempre teve um papel que não seja estritamente ligado à área criminal, né? A polícia ela é mandada como força de emergência. Isso acontece por causa da capilaridade da polícia. Então, se tem um acidente, a polícia vai atender o acidente de trânsito. Não necessariamente porque daquilo ali vai ter uma investigação criminal. Pode ter uma investigação criminal ou não, geralmente não tem. Mas a polícia tem viaturas na rua, esses policiais eles são treinados em primeiros socorros, eles têm defibrilador, eles têm kit de primeiros socorros, então eles podem chegar em cenas como essa mais rápido do que paramédicos e bombeiros. A gente sempre ajudou. Uma dessas questões é a questão das pessoas com problemas mentais. A polícia sempre auxiliou nesse tipo de ocorrência. Um dos problemas, Massaro, é que isso acontece muito, muito raramente. Mas quando acontece uma intervenção policial e dessa intervenção decorre morte ou lesão corporal, principalmente lesão corporal grave, não é raro que o suspeito tenha problemas mentais. Isso não acontece com frequência. Mas quando acontece um shooting, que a polícia acaba matando uma pessoa, é muito comum que a pessoa tenha problema mental. Quando isso acontece, o caso ganha a cobertura de mídia. Notoriedade, né? E as críticas montam, né? Falar, a polícia não tem treinamento para o que a gente chama aqui de desescalar, né? O que aconteceu? Quando você tem um chamado com uma pessoa em um surto psicótico, ela é esquizofrênica, e ela escalou o trabalho da polícia e de qualquer pessoa seria tentar desescalar essa pessoa para resolver aquilo da maneira mais pacífica possível, com menos uso de força. Quando acontece uma tragédia, as pessoas falam, a polícia não tem treinamento para... Então, nós precisamos tirar essa é o reasoning, né, dessas organizações. Nós precisamos tirar esse tipo de chamado das polícias e colocar um social worker. Porque um social worker, ele é melhor treinado do que um policial para desescalar essa pessoa. Ele sabe como falar, sabe como abordar os problemas, ele conhece os sintomas, então ele é um profissional mais apropriado para lidar com essas situações. O que essas pessoas não entendem, Massaro, é que quase sempre os chamados envolvendo pessoas com problemas mentais são gerados por social workers. Essas pessoas que trabalham nos abrigos, né, esses abrigos, injections site, né, esses lugares onde de programas de redução de danos, onde você oferece seringa para o viciado. Esses lugares são lugares que têm muitas ocorrências violentas, estéreis, né, um esfaqueado, agressão, arma de fogo. Isso acontece nesses lugares. Esse staff, esse pessoal que trabalha nesses shelters,
os social workers que estão acompanhando essas pessoas com problemas mentais, elas que ligam para a polícia auxiliar. Isso acontece por uma questão muito simples de entender. Essas pessoas, elas não têm equipamento, opção de uso de força. E eu não estou falando que as pessoas com problemas mentais, elas são mais inclinadas à violência. Não é isso, estatisticamente isso não se comprova. O que nós sabemos, e que me parece ser incontestável, é que essas pessoas são mais imprevisíveis. A gente não sabe o que vai acontecer com uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa bipolar, uma pessoa que tem problema de controle de anger management, né? Ou ansiedade, uma ansiedade extrema, depressão, pessoas que estejam ameaçando se matar. Isso é muito comum, né? O cara liga para o que no Brasil é o CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Aqui nós temos um crisis line. Ele está falando lá pro call taker: eu vou me matar. Eu vou me matar. Eu tenho uma arma de fogo, eu estou com uma faca no meu pescoço, eu vou me matar. O social worker, a gente não pode esperar que o social worker atenda esse chamado sozinho. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai por uma razão muito simples. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele precisa de um policial que tenha opções de uso de força. Ele tem uma arma de fogo, ele tem um taser, ele tem um spray, ele tem treinamento. Para caso aquilo ali transpire e acabe desencadeando uma situação de confronto, as pessoas, pelo menos o social worker, não saia machucado. É de esperar. Então, eu acho que esse é o pé da discussão hoje, onde a gente está hoje. A polícia vê com bons olhos, moçada, a ideia de nós trazermos social workers para lidar com alguns casos de problemas mentais. Não é um caso criminal. 90% mais de 90% desses chamados dão em nada. As pessoas vão para o hospital, a gente conversa com as pessoas e resolve ali. Mas é comum que a polícia, aqui tem uma autoridade, né, legal, que é quando o policial ele sabe que aquela pessoa está experienciando um problema mental, digamos um esquizofrênico, e a polícia constate que ele é um risco para ele mesmo ou para outra pessoa, a polícia tem a autoridade de apreender esse indivíduo e trazer ele para o hospital e colocar ele na frente do médico, e o médico decidir o que vai fazer com ele. Não é uma opção, eu tenho que fazer isso, né? Se eu não fizer isso e aquela pessoa acabar se machucando, se matando, tem uma responsabilização legal, que eu posso pagar por isso, né? Quando isso acontece, Marcelo, eu levo ele para o hospital e eu posso esperar ficar no hospital por 5, 6, 7 horas. Quem usou o sistema de saúde no Canadá sabe como funciona o waiting room do hospital público aqui. São 5 horas de espera. E o policial ele tem que ficar com essa pessoa lá até o médico tomar uma decisão. Então, desses 15 carros que eu falei para você, Massaro, que nós temos ali na região de downtown todos os dias, é muito comum ter no hospital 6 policiais. Nossa! 8 policiais que estejam ali guardando uma pessoa para ver o médico. Ou seja, metade da força que deveria estar atendendo chamados, fazendo flagrante, fazendo traffic stop, está sentado numa sala de hospital, mexendo no celular, esperando. Isso não é funcional. Quando eu quis ser policial, não era essa a ideia que eu tinha de ajudar a população. Eu queria trabalhar na rua, eu quero trabalhar na rua. Então, a minha percepção é que a polícia ela é a favor de algumas mudanças que permitam os social workers de assumir alguns tipos de chamados que não envolvam o risco, né? Tenham uma probabilidade pequena de aquilo resultar num confronto violento e tal. Mas, em contrapartida, eu sou pessimista em relação a isso, porque a experiência diz que com pessoas com problemas mentais, assim como com pessoas embriagadas ou pessoas que têm problema de adição, o comportamento dessas pessoas é imprevisível e nós precisamos ter alguém ali que consiga encaminhar uma solução, inclusive com o uso da força, se for necessário. Para terminar, Massaro, eu sei que a resposta foi cumprida, mas nós recebemos centenas de milhares de chamados
envolvendo pessoas com problemas mentais. Centenas de milhares. É muito, muito comum. Quase sempre a polícia resolve esses problemas sem nenhum problema. Zero. A gente vai, conversa com as pessoas. Os policiais, eles são bem treinados para resolver esses problemas. Essa demanda desses grupos, falando que nós precisamos de gente bem treinada para lidar, para evitar esses confrontos, ele se baseia numa premissa falsa. Essa é uma premissa de que toda pessoa pode ser desescalada. Basta que você tenha a técnica adequada. Fala, se levou uma pessoa ameaçando matar a mulher e se matar. Você vai ver o file da pessoa, essa pessoa é bipolar, toma remédio e tal, tem depressão profunda. Então ele tem um elemento, aí um componente de saúde mental envolvido, não há a menor dúvida. Não é um dado que essa pessoa é desescalável. Você pode levar um psiquiatra, você pode levar o psiquiatra pessoal daquela pessoa que acompanha o file dela. Qualquer profissional de saúde pode confirmar o que eu estou dizendo. Não é rocket science, não é um segredo guardado a 7 chaves. Algumas pessoas, infelizmente, elas chegam num ponto onde é muito difícil trazer essa pessoa de volta. Muito difícil conseguir fazer com que essa pessoa se acalme, fazer com que ela cumpra as suas instruções. E é nesses casos que acaba tendo um confronto e, infelizmente, alguém acaba morrendo, baleado, machucado. Isso acontece, infelizmente, mas eu acho que isso é um dado que a gente tem que lidar com ele e, enfim. É interessante esse ponto que você falou em relação a estar começando a dividir um pouco mais essas responsabilidades, porque parece ser uma forma de um padrão que está acontecendo aqui no Canadá. A gente viu recentemente com a saúde, né, onde a parte de medicação, a parte de tratamento e sempre acaba recaindo unicamente no médico, né? Você precisa passar para um médico. E recentemente o Ontário, por exemplo, começou a dar certas atribuições para farmacêuticos, dando uma certa autonomia para eles poderem atuar em determinadas condições. É claro que tem dois lados disso daí, né? Você não quer que um farmacêutico simplesmente comece a receitar qualquer tipo de medicamento, porque, obviamente, principalmente no caso médico, você precisa ter um acompanhamento histórico, você precisa ter alguém que vá assumir essa responsabilidade. Mas, por outro lado, o farmacêutico, essas atribuições caem muito bem a calhar em situações onde, no contrário, estariam só sobrecarregando o médico. Então, por exemplo, você tá com um problema de... Eu lembro de ter lido, por exemplo, se é uma mulher, você está com um problema de infecção urinária, que tende a ser um tipo de ocorrência comum entre mulheres, né? Então, em geral, se for um caso recorrente que você já tem conhecimento, você tem que passar pelo médico para poder fazer isso daí, e muitas vezes é só uma questão de 3 minutos, ou nem isso, 1 minuto, que o médico vai dizer, você já teve isso, aí está aqui o medicamento, ponto. E você onera um médico que poderia estar trabalhando com questões muito mais urgentes com alguém, para poder estar trabalhando com algo que é recorrente, que pode ser atribuído a um profissional, uma enfermeira, um farmacêutico. Eu acho que a comparação é pertinente. Bem, a gente precisa dividir essas responsabilidades. E aqui o dado é importante, responsabilidades. Porque uma vez que os social workers, né, esses assistentes sociais, eles passem a assumir alguns procedimentos, sobre eles vai recair a responsabilidade. A responsabilidade que hoje cabe com a polícia. Mas eu não tenho a menor dúvida, Massaro, que se, num caso desse, Massaro, imagina que você manda uma pessoa liga pro Crisis Line, né, pro CVV, fala bem assim, estou aqui, tô querendo me matar. Aí o cara, não, segura firme aí, eu vou mandar um social worker. Aí o social worker vai lá conversar com ele. Quando ele chega lá, aquele negócio vira de ponta cabeça e o cara mata o social worker e se mata. No outro dia, vai virar uma caça às bruxas. Fala assim, como é que você manda um social worker lidar com um cara que está
experimentando surto psicótico, problema grave de depressão. Como é que você manda um social worker lá para cuidar dessa pessoa? E as atribuições retornariam para a polícia. Essa transição ela não é fácil, ela é muito complexa, ela envolve questões legais complexas. A gente vai armar essas pessoas. Pois é. Se eu mandar um social worker para cuidar de uma pessoa com problema mental, com potencial de violência, esse social worker ele tem o direito de exigir uma forma de se defender se ele precisar. Mesmo paramédico, Massaro, não atende esses chamados. Às vezes você tem um stabbing, né, um esfaqueamento lá no market. Tem um cara no chão, 2, 3 ferimentos a faca no corpo, os paramédicos estão parados 100 metros do cara e falam bem assim, eu só saio no meu carro depois que a polícia chegar. Sim. Eu não vou sair daqui, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se o cara que esfaqueou ele tá por aí, eu não sei qual vai ser a reação desse rapaz. A polícia chega, em 5, 10 segundos tenta esclarecer ali, pegar as informações mais básicas, fala, e aí a gente traz os paramédicos. Médico é a mesma coisa. Ninguém, a única organização, Massa, que tem competência, treinamento para lidar com indivíduos com potencial de violência é a polícia. Enquanto eu acho que essa é um fato que nós devemos pensar. Trazermos outras pessoas para esse tipo de chamado é possível, mas existem consequências. Nós vamos ter que equipar essas pessoas, dar autoridade a essas pessoas que elas não têm hoje. Um segurança, Massaro, no hospital, ele não tem autoridade para impedir uma pessoa de sair, ainda que a pessoa esteja completamente louca, tendo um surto psicótico, ele não pode encostar na pessoa. Ela tem que chamar um policial. Então nós precisamos conferir autoridade às seguranças, assistentes sociais, uso de força, armas de fogo. Mas é uma discussão que a gente vai ter aí seguramente pelos próximos 10 anos. Concordo. Ainda nessa questão sobre saúde mental, né? A gente falou sobre a questão do cidadão e da interação da polícia. Mas e do outro lado, o policial? Qual é o suporte que o policial tem para lidar com a própria saúde mental? Porque você é exposto a situações que fazem, como se diz, né? Mexe com o seu brio. Tá ali vendo, por exemplo, um filho que acabou esfaqueando o pai, ou uma situação de exploração de menores, ou mesmo um caso de suicídio, como você citou aí, questões de saúde mental. Eu tenho um colega que ele trabalha na OPP, que ele trabalha exatamente com essa questão de hostage negotiation, né? Negociação de como é que chama isso? Refém. E de reféns. E eu assisti uma palestra dele, um treinamento dele uma vez, e eu vi que ele é uma pessoa que tem um perfil que ele ou ele nasceu com esse dom, ou ele foi formado muito bem para poder desenvolver esse tipo de perfil, essa questão de saber conversar, de saber analisar uma situação. Então, eu queria ver contigo como é essa questão do suporte ao policial com essa questão de saúde mental, não só para lidar com o outro, mas consigo mesmo. A questão de saúde mental para policiais, ela importa um risco aqui no Canadá e em qualquer lugar, mesmo em lugares muito violentos como o Brasil, muito mais sério do que a violência que o policial experimenta na rua, tá? Lidando com criminoso. A chance de um policial morrer hoje num chamado, ela é menor e bem menor do que um policial colocar uma bala na cabeça. Nós sabemos disso, os números no Brasil e aqui eles comprovam isso, né? O policial junto com os paramédicos e os bombeiros, eles são expostos a situações traumáticas com uma frequência inimaginável para um cidadão comum. Uma pessoa comum que não trabalha com isso, ela pode ver alguém morrendo na frente dela uma vez na vida, né? 1, 2 vezes na vida. Para um bombeiro, um paramédico, um policial, isso é a rotina. Lidar com essas mortes
essas mortes evitáveis, lidar com o mal, né? A gente conversa com pessoas ruins, a gente interage com essas pessoas ruins, acaba impondo um ônus grande na saúde mental desses profissionais. Não é só isso, não é só esses chamados traumáticos. Olha que curioso, a gente participou recentemente de um treinamento e as pessoas estavam falando num brainstorming ali o que eram os triggers, né? O que causava ansiedade das pessoas, quais eram aqueles eventos que ele deixa, tem uma palavra em inglês para isso que é unsettle, né? Aquele desconforto quase visceral, né? Automático, a gente não consegue explicar. Eu tenho os meus. Alguns deles, Massaro, citaram hockey stick, né? Um taco de hockey com a bandeira do Canadá, por causa do que aconteceu aqui, né? No Freedom Convoy. Aquele mês foi um mês muito difícil para a polícia. E hoje os policiais veem um taco de hockey com a bandeira e aquilo gera uma ansiedade nas pessoas. Isso é uma realidade. Falar sobre isso com o canadense é mais fácil, obviamente, do que falar com o brasileiro. Nós temos uma cultura no Brasil, uma cultura ainda bastante do macho man, né, do homem como uma fortaleza invulnerável, a quem não compete sentir alguns tipos de emoção. No Canadá, isso faz parte da cultura organizacional, da polícia, dos bombeiros também, mas menos do que no Brasil. Então nós temos a possibilidade de conversar sobre esses eventos. Eles têm aqui, passaram um programa, eu já usei esse programa pessoalmente, chamado Peer Support, que seria o apoio dos seus, né, dos seus companheiros. Muitos têm uma certa hesitação a compartilhar suas histórias com pessoas que eles não conhecem, psicólogos, psiquiatras, né? Nem todo mundo se sente à vontade falando com seus problemas com essas pessoas. Muitos não acreditam nesses profissionais, acham que é charlatanismo, né? Enfim, vocês conhecem tão bem quanto eu o que existe por aí. Mas eles se sentem à vontade de conversar com pessoas que tenham experiências semelhantes. Ele sabe o que é. Para um policial, isso é muito importante. O policial, ele desenvolve com seus colegas de trabalho um tipo de relacionamento que não é ordinário. Não é o mesmo relacionamento que a gente pode esperar de um cara da Receita Federal, com um cara que senta na mesa do lado. Nós estamos juntos em situações de muito estresse. Nós precisamos de humor às vezes, humor negro, eu reconheço, para steam off, né? Para liberar um pouco dessa tensão que o trabalho acaba impondo para a gente. Isso nos coloca num tipo de relação diferente. Eu não acho que ela é melhor nem pior do que qualquer tipo de relação profissional, mas ela é reconhecidamente diferente. E nós sentimos a vontade de conversar com essas pessoas e ajuda bastante. A polícia tem um programa, né, para incentivar essas pessoas a compartilharem seus problemas, falem deles. O transtorno de estresse pós-traumático não é uma frescura, ele mata muitas pessoas boas, pessoas que tinham pela frente uma vida ainda tende a viver com um propósito e tal, e simplesmente não aguentaram. Eu nunca perdi um amigo na linha de frente trabalhando, né, on duty, mas eu já perdi 3 colegas para o suicídio aqui. Então, hoje o que eu vejo, a principal iniciativa para tratar desses problemas mentais entre policiais é encorajar essas pessoas a vencerem a cultura organizacional, entender que você é um homem de carne e osso
que sofre e que se você não fizer isso, você vai beber demais, comer demais, usar droga demais, brigar demais, consumir muita pornografia, enfim. Esse negócio ele vai vazar por algum comportamento obsessivo, compulsivo, destrutivo que um policial vai acabar adotando. Então a melhor maneira é vamos sentar, conversar e resolver isso. Para terminar, Massara, em relação a isso, também queria dizer que é comum, você falou do seu amigo, né? E como te impressiona a capacidade dele lidar com essas situações. Isso é uma atribuição que os serviços de polícia, no recrutamento, eles buscam nas pessoas. É claro que isso é uma competência pessoal, né? Um skill que os serviços de polícia buscam nas pessoas. Eu preciso de profissionais que saibam lidar de maneira apropriada com estresse. Estresse é parte do jogo. Você não pode quebrar diante dessa pressão. Às vezes você tem uma situação caótica. Essa madrugada teve um acidente gravíssimo ali na Heron. Um acidente entre um carro e um ônibus, gravíssimo. A primeira pessoa a chegar ali pode ser você, pode ser um policial, tá? E as pessoas que estão ali, elas têm uma expectativa legítima de que você faça o seu trabalho. Você não pode chegar ali e congelar. Falar, eu não consigo ver, não posso ver isso, não consigo falar com isso. As pessoas, a sua comunidade que paga o seu salário, ela espera que você haja o mais rápido possível para ajudar o maior número de pessoas. Então, é comum você encontrar na polícia pessoas com o perfil do seu colega. É normal e ser normal. Tem um ditado, né, que a gente fala que it's okay to be okay. O fato de você experienciar essas situações traumáticas e não causar um impacto em você conseguir ir embora, fechar, tirar o seu uniforme, pegar o seu carro e ir para casa e ir comer uma pizza com a sua mulher, brincar com o seu filho, isso não é algo negativo na vida policial. A gente tem que lidar com isso. É assim, a vida vai seguir, nós temos que fazer isso. O policial não pode se sentir culpado também de estar ok, daquilo não impactar. Os caras falam assim, porra, médico também passa por isso, né? Fala, o médico é um cara muito, muito frio, né? Como é que o médico perde tanto paciente, ele consegue ir para casa e bem, dar uma notícia pro cara, você tá com câncer, você vai morrer, e daqui a 10 minutos ele tá tomando um café, como se nada tivesse acontecido. É ok estar ok com as misérias do mundo. A gente vive num mundo de misérias, a gente vive num mundo difícil, a gente escolheu isso, ninguém convidou a gente para bater na porta deles, nós fomos lá porque nós queríamos, é parte do trabalho. E os policiais que se sentem culpados por, às vezes, não sentir aquela mesma ansiedade que uma pessoa está experimentando, não é absolutamente negativo. São pessoas preparadas, emocionalmente preparadas para lidar com situações de estresse. É o mais comum, inclusive. Essas pessoas que acabam cedendo a um comportamento compulsivo, beber demais, muita droga, muita pornografia, são minorias, mas são minorias significativas, a gente precisa ficar de olho neles. Próxima pergunta eu resolvi deixar para você, porque sempre que a gente conversa sobre esse governo, pede assim, o principal legado do senhor Justin Trudeau vai ser a questão da legalização das drogas. Eu sou um cara que, naturalmente, para mim, droga é droga. Bebida, álcool, maconha, eu sou totalmente contra. Eu sei que tem realidades, mas para mim, esse negócio de maconha recreativa não existe. Enfim, eu não sou nada contra quem quer ir lá fumar o seu baseado, sentir a sua brisa, vai lá na paz, mas para mim, pessoalmente, maconha, cachaça é cachaça, não tem essa, não. Vai fazer mal a um certo momento da sua vida. E é lógico que a gente vem do Brasil, e eu sou lá, cresci na década de 80, onde quando tinha lá o cara, o maconheiro, todo mundo ficava naquela. E quando você vem aqui por Canadá, porque um dos grandes legados do primeiro-ministro que o Massaro mais gosta no mundo inteiro é o Justin, ele leva esse legado de ter legalizado maconha recreativa. Agora beleza e tal. E
pra gente que vive numa realidade totalmente diferente, onde que a droga é criminalizada, como que você viu a descriminalização da maconha? Assim, como é que é se adaptar? Porque realmente uns falam que é questão de saúde pública, outros falam que é questão, mas você pessoalmente vindo do Brasil, onde é criminalizado, chegando aqui é descriminalizado, assim, só para dar uma, não precisa entrar muito no assunto de maneira rápida, como que você viu isso aí? Porque é a parte mais engraçada que eu queria saber. A questão da maconha ela foi discutida aqui durante muitos anos. O Canadá ele tem reconhecidamente uma das legislações mais progressistas em relação à droga no mundo, seguramente das Américas, com certeza, mas ela vai passo a passo com algumas das legislações mais progressistas do mundo. Em 2018, a maconha foi descriminalizada aqui no Canadá e no grosso do trabalho da polícia em relação à droga, a descriminalização da maconha ela apenas formalizou uma situação de que a gente já experimentava de fato trabalhando na rua. Ninguém era preso, punido por conta de cannabis. Cannabis quando havia o common sense, né? O senso comum ali de que aquilo era para uso pessoal. Nunca levei alguém para a delegacia porque ele estava com maconha no bolso. Não conheço ninguém que tenha levado alguém para a delegacia com maconha no bolso. Embora é verdade que a polícia usava a questão da maconha e que era ilegal para uma investigação mais profunda. Como, por exemplo, um cara que não liga a seta do carro, né? Veja bem, um policial, a experiência de trabalho, ela nos oferece alguns skills que a gente não consegue comprar, né? Você não pode ser treinado, é o trabalho, é o dia a dia. Então, às vezes o policial ele tá andando, seguindo um carro na rua, ele fica, cara, eu queria parar esse carro. Mas ele não pode, ele não tem grounds, né, para parar. Ele não pode simplesmente parar o carro, porque se ali tiver alguém de uma minoria visível, negro, indígena, enfim, aquilo pode gerar uma reclamação por profiling, né? Então, ele acaba não parando. Mas ele sabe que tem alguma coisa ali, ele precisava dar uma olhada. E aí o cara não para no stop sign. Encosta, e aí a gente vai conseguir fazer o que a gente queria fazer, conversar com aquela pessoa, vamos saber se está tudo certo. O policial ele não está interessado em dar a multa por stop sign, é uma multa simples, ou pelo cara que não ligou uma seta. Essa não é a intenção. A minha intenção é fazer uma investigação mais detalhada. Eu quero saber quem está dirigindo, por que esse cara me chama a atenção como um suspeito. No Brasil, lá no seu curso de formação, é a fundada suspeita. E é um termo muito amplo, a gente não sabe bem definir, mas ela é basicamente definida pela nossa impressão. A fundada suspeita é a nossa impressão de que aquilo é uma atitude anormal naquele cenário, né? E a droga, a maconha, ela foi assim há algum tempo. Tem um cara aqui, ele é maconheiro, mas eu não estou bem interessado na maconha. Eu estou interessado em saber por que ele está nesse lugar, que é um lugar conhecido por ter traficante, roubo de carro, e a gente conseguir conversar com aquela pessoa. Não foi um trauma para a polícia. A polícia não era fortemente contrária à legalização da droga. Eu reconheço que a maconha ela não é o nosso maior problema. É verdade. Mas eu não sou ingênuo a ponto de achar que ela não é problema nenhum. Tem problemas, tem consequências. Uma delas, aumentou muito o número de acidentes de carro por causa de pessoas que consumiram cannabis e foram dirigir. A MADD, né, tem uma organização aqui, a MAD, que é Mothers Against Drunk Driving. É uma ONG aqui do Canadá que faz o tracking de direção sob influência de álcool e drogas, e os números que eles apresentam suportam evidências de que a legalização da maconha contribuiu para o incremento desse crime, dirigir sob influência de drogas. Isso acontece.
Entendi. Então, assim, também não vejo muito policial usando, não vejo eles super animados por usar. Os policiais continuam como você, uma personalidade mais conservadora, mas o canadense, não sei se vocês concordam comigo, mas é uma impressão muito, muito clara que eu tenho do canadense, é que é um povo orientado para resolver problemas. A gente precisa resolver problemas. O policial canadense, a principal diferença do policial canadense, você perguntou da formação entre um e outro, né, do policial canadense com o policial brasileiro, é que nós somos orientados a resolver problemas. Eu preciso resolver o problema, mais do que estar apegado às minhas crenças, à legislação, à lei, né? O que a lei diz sobre isso? Tem que fazer o que a lei diz. Nós temos um grau de discricionalidade grande para resolver problema. Por exemplo, eu trato bem gente que não merece ser tratado bem. E às vezes eu tô fazendo piada com o cara foi preso num roubo, botou uma faca na barriga de alguém para roubar, eu consigo pegar o cara e eu tô conversando com ele, você quer um cigarro, vou levar ele pra station, você quer ouvir alguma rádio aí que você goste? A minha tarefa, Pé, é tirar aquele cara de onde ele tá, botar ele dentro da cela. Com o menor trabalho possível. Se para isso eu precisar bater um papo com ele, oferecer um cigarro para ele, eu faço, não tem problema nenhum. Eu quero resolver o meu problema. A questão da maconha eu vejo mais ou menos sob essa ótica. A gente precisa resolver um problema. É isso. Se você gosta de usar maconha, tá tudo certo, não é o nosso maior problema, então vai. BC deu um passo, British Columbia, né? Deu um passo um pouco maior, descriminalizou a posse até 2,5 gramas de drogas hard, né? Cocaína, metanfetamina, fentanyl, enfim. Então, a ideia em 2008 era que a gente fizesse uma reavaliação depois de 5 anos, né? Então, chegou a hora de fazer essa reavaliação. O que aconteceu nesses 5 anos desde da descriminalização da maconha? No meu trabalho, mudou muito pouco. O único elemento novo que aconteceu é esse que eu estou te falando, aumentou o número de motoristas que estão dirigindo sem poder. Legal. Deixa eu te fazer uma coisa, um assunto que a gente conversa muito aqui no Massara, a gente tem visto aumentar muito nos podcasts que a gente tem feito, justamente a gente tem falado muito de armas de fogo. Arma de fogo, o aumento da circulação de arma de fogo. O que eu posso falar, por exemplo, como o Quebec está muito colado aos Estados Unidos, uma boa parte, e o que tem se falado muito aqui é que muitas da violência que tem aumentado aqui na região do Quebec existe, estão tentando ainda, estão fazendo alguns estudos, mas eles acabam levando a entender que existe uma boa relação entre a violência no Quebec com armas de fogo, com as armas de fogo que estão sendo contrabandeadas dos Estados Unidos. Teve um caso aqui até a gente falou muito tempo atrás de um cara um jovem, ele tem uns 20 e poucos anos, que trabalhava no setor imobiliário, vendia um jovem prodígio, saindo da faculdade e tal, ele tinha vários imóveis, já com 23 anos, alguém muito agressivo de investimento, e ele foi parado na fronteira com 59 armas de fogo, desmontado. Um cara novo, ele ficava transportando, e assim, em muitos casos tem sido visto drone que está passando de uma fronteira para outra. O que existe um pouco de verdade, o que existe de exagero, não sei se você tem essa informação, de que esse aumento da violência de armas de fogo tem alguma relação do que as armas são contrabandeadas dos Estados Unidos? As armas, elas não são a causa, elas são um meio, né? Até onde sei, eu não sou um especialista no assunto, mas as armas, comparando arma e cocaína, né? As armas estão pro Canadá, os Estados Unidos estão pro Canadá como Bolívia, Colômbia está para o Brasil em relação ao tráfico de drogas, né? A legislação, o Canadá, ele tem muita arma de fogo. Eu acho que na relação dos países com mais arma de fogo na mão de civis, o Canadá é o 3º, 4º país, bem abaixo dos Estados Unidos, mas bem acima de qualquer outro país, inclusive o Brasil. Essas armas, geralmente, elas são legais, é um número alto de armas, são armas de caça, né? São os shotguns, né? As espingardas. As armas
usadas em crime. Essas sim, elas interessam mais a gente e tem uma relação forte com o nosso vizinho. A legislação de armas nos Estados Unidos, ela é muito complexa. Nós temos 50 leis diferentes. Cada estado tem a sua legislação. Nós temos uma lei geral, que seria a segunda emenda, né? Que confere aos cidadãos o direito a possuir arma de fogo, mas cada estado pode legislar a respeito da comercialização dessas armas, regulamentar aquisição, quais são as armas que pode comprar. Então, nem todas essas armas que são contrabandeadas dos Estados Unidos, elas foram compradas legalmente. Esses caras podem comprar armas. Alguns países, alguns estados, a aquisição de arma é muito fácil. Você não precisa de nada. Realmente é zero. E essas armas, elas acabam vindo parar no Canadá, porque a gente tem uma fronteira enorme. E ficou muito tempo fora das nossas preocupações. A fronteira Estados Unidos-Canadá, a minha impressão é que a gente dava como certo de que era uma fronteira muito segura, né? Porque os Estados Unidos é um país também que investe muito em segurança pública, né? Ele tem preocupações a respeito na área de imigração e tal. E quando nós vamos ver, os dados, eles não são muito claros, não são muito óbvios, não são muito discutidos, mas quando a gente vê aquela notícia, né, que apareceu algumas semanas atrás, dos imigrantes achados no Rio, né, a gente começa, peraí, tem um problema de fronteira aqui entre a gente, né? As pessoas não entram no Canadá dos Estados Unidos apenas aí pelas nossas fronteiras legais. A gente tem a maior fronteira seca do mundo, né? E é um risco. Eu não tenho os dados estatísticos para te dizer qual a porcentagem das armas de fogo usadas em crime que vieram do Canadá. Imagino que seja muito difícil você coletar esses números, mas, como eu falei no começo, é uma consequência. A questão das gangues é a questão que nos preocupa. Está aumentando o problema de gangues, né? Cada vez mais jovens. Essas gangues estão mais segmentadas, né? Elas têm, às vezes tem um corte étnico, né? Gangues de gente, de descendentes, imigrantes de algum país africano específico, Somália, Nigéria, ou algum outro país do Oriente Médio, algumas gangues exclusivas de canadenses. Esse tipo de violência tem aumentado. Mais jovens, antigamente esses jovens eles se engajavam com gangues mais velhos, né? 17, 16, hoje 14, 13 anos. A gente tem visto mais acontecer e eles precisam de arma, né? E eles vão buscar essas armas nos Estados Unidos, onde é mais fácil. No Canadá não é tão difícil você ter uma arma de fogo. Ele é mais regulamentado que os Estados Unidos. A gente tem uma legislação federal que regula o comércio de arma de fogo, mas não é particularmente difícil você obter uma arma de fogo no Canadá. Mas ela é mais barata e mais simples de vir dos Estados Unidos. Então, é isso. É isso aí. É a mesma percepção mesmo que eu queria saber, mas boa. Muito bom. Gustavo, tenho uma última pergunta para te fazer. A gente já está falando bastante aqui e eu não quero tomar muito do teu tempo, apesar de que a conversa está sendo muito bacana. Mas a gente no Brasil, a gente cresceu assistindo essas séries policiais, tipo Carro Comando, Loucademia de Polícia. Esquadrão Classe A? Esquadrão Classe A é bom. Opa! Então a gente meio que cresceu assistindo essa realidade norte-americana do que é ser um policial. A gente só começou a assistir, a ter a realidade do policial brasileiro mais popular quando começaram a sair Tropa de Elite e outros filmes que são mais recentes, né? Mas principalmente gente da nossa geração, os velhos que nem nós, assim,
A gente começou assistindo esses enlatados norte-americanos. Uhum. Então, a gente tinha essa visão do que é ser um policial na América do Norte. Né? O que é ser um policial nos Estados Unidos, principalmente. Uhum. Pra gente, o que é a realidade disso daí? Quais são as etapas e qual é o processo realmente para você se tornar um policial no Canadá, né? As etapas do processo de recrutamento? Do seu processo, digamos, você chegou aqui no Canadá, digamos, você já é um residente permanente ou você é um cidadão. Ah, tá, entendi. Como você tem que passar por isso e como você chega ao ponto de receber uma farda e dizer agora você é um policial? Você falou isso, Massa, e às vezes, não é raro, eu me sinto num filme. É tão engraçado, você vê numa situação assim que você fala, cara, já vi isso num filme. Uma vez eu recebi um chamado aqui, mas vou contar rapidamente uma história engraçada. Eu estava trabalhando na área rural e veio um alarme, era inverno. Um alarme numa casa isolada na área rural. Eu fui lá. O meu backup, né, o meu parceiro, estava a uma meia hora de distância. Essa área rural aqui de Ottawa, ela é enorme, né? São longas distâncias. Eu cheguei lá, eu olhei no mapa lá no meu carro, meu parceiro já muito longe, falei, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Saí. Mas era um cenário, uma sapé de filme de terror. Porque aquela neve, o barulho do vento, né? Aquele vento zunindo assim. E eu entrei numa... A casa estava fechada, tinha uma garagem separada. Eu entrei naquela garagem. Quando eu entrei, tinha um machado, a foice. E eu abri a porta, o vento bateu e aqueles negócios balançando assim, né? E aí você lembra, cara, quando eu vi o filme do Jason, eu pensava, o que esse imbecil tá fazendo aí? Ele é o único que não sabe que ele vai morrer. Todo mundo sabe que ele vai morrer. Cara, eu tô num filme, eu vou morrer aqui. O cara vai pular aqui com a máscara do Jason, vai me dar uma machadada, né, pelas costas e eu vou morrer. Com muita frequência eu tenho a impressão de que eu tô vivendo um filme. Já vi essa cena antes. A polícia do Canadá, diferente da polícia dos Estados Unidos e da polícia brasileira, ela exige o visto de residente permanente, né? É uma política bastante liberal, né? Não é comum os países adotarem essa orientação. Geralmente eles exigem cidadania. Aqui não. Eu vim pro Canadá, eu cheguei em 2015. Naquela época o processo de imigração era muito mais simples do que é hoje. Hoje, pelo que eu me informei, é raro as pessoas chegarem aqui com visto de residente permanente, mas eu já cheguei aqui com visto de residente permanente. E o processo... Bem, importante mencionar que cada província tem a sua própria... o seu próprio regulamento. Esses regulamentos, eles não diferem absurdamente um do outro. Diferem em detalhes. O espírito desses regulamentos é o mesmo. Qual o tipo de pessoa, quais são as etapas do processo que eles vão ter que passar, quais são as exigências, as competências. É o mesmo, mas pode variar um detalhe ou outro, sim, né? Então, buscar informação. Eu acho importante para alguém que pense na carreira da polícia entender que ela pode escolher o lugar que ela quer morar. Eu acho isso importante. Isso é uma das razões que eu não fui ser policial no Brasil. Quando a PF abriu, né, o Departamento de Polícia Federal abriu o concurso, o diretor deu uma declaração falando: todos os nossos candidatos serão mandados para a Amazônia Legal, vão trabalhar em regiões de fronteira. Eu cheguei em casa, estava trabalhando na ABIN, fui falar com a minha mulher, falei bem assim: vou fazer o concurso da Polícia Federal. Ela, que bom. Falei, provavelmente vou ter que morar no norte, vou lá para Tabatinga. E tava pensando em você ficar aqui com os meninos, né? O que você acha? Ela, não, se isso acontecer, se você mudar, eu apoio. Se você quiser ser policial, mas se você se mudar para Tabatinga, todo mundo vai mudar para Tabatinga. Então, eu não vou botar meu filho lá em Tabatinga. Então, bom, eu escolhi primeiro a cidade que eu queria morar. Eu morava em Montreal. E um adendo aqui, Montreal é a única província, Quebec é a única província, né, Pé, que o policial não pode ser cidadão permanente. Ele residente permanente, ele tem que ser cidadão. A única província que exige a cidadania é o Quebec.
quando eu estava morando em Montreal, visitei Ottawa pela primeira vez, falei, gostei da cidade, quero morar aqui. E comecei a buscar as informações aqui. Na mesma época eu fiz o processo de Edmonton, lá em Calgary, visitei Edmonton, fiquei uma semana lá, liguei para minha mulher de lá e falei, não quero morar em Edmonton. Edmonton é muito isolado, não tem nada aqui que me atrai, a cidade não me atraiu, é uma cidade bonitinha e tal, mas não, aqui eu não quero morar. Então a gente pode escolher essa cidade. Então buscar essas informações dessas províncias é fundamental, né? Quais são hoje os aspectos principais desse processo? Mínimo de residente permanente, voluntariado é fundamental, algum serviço que você tenha feito com a comunidade. Não é customer service. Não é, eu trabalhei com ambulância. É ótimo para o seu currículo, mas eles buscam voluntariado, se trabalhar de graça em benefício da sua comunidade. No limite, é o que a gente faz. Eu ganho bem, tá? Eu faço o que gosto, faço o que amo, puta carreira, mas no limite eu trabalho para minha comunidade. A comunidade é dona do meu trabalho. Ponto final. Se eu não tiver esse compromisso, eu não posso ser um policial. Basicamente é isso. Falo isso, Massaro, porque 9,5 entre 10 candidatos vão chegar na entrevista e o entrevistador vai perguntar para ele por que quer ser policial. Ele fala, quero ser policial porque eu quero ajudar minha comunidade. E qual é a segunda pergunta? O que você já fez para ajudar a sua comunidade? Uhum. Você não precisa ter um uniforme para ajudar a sua comunidade. Você pode ajudar de muitas formas. Então, o voluntariado é fundamental. Hoje, existe uma tendência nacional de exigir estudos pós-secundários, pelo menos o Grau College. Quando isso mudou aqui em Ottawa formalizou isso há uns 2-3 anos atrás. Eu conversei com o recrutador, falei, mas por quê, cara? Eu particularmente não vejo a necessidade de você ter um bacharelado para ser policial. Por que precisa? Então, Gustavo, a gente só formalizou algo que a gente já constatava no processo durante muitos anos. Durante muitos anos a gente foi contratando as pessoas e a gente reparou que, no final, os melhores candidatos, eles eram candidatos que tinham pelo menos o grau de college. A gente não tinha muitos candidatos sem estudos pós-secundários que eram recrutados. Então a gente formalizou isso. É uma tendência a nível federal e os novos recrutas eles tenham mais tempo de formação, de educação formal. O processo ele não é particularmente difícil. Eu diria que o processo ele é mais difícil no Brasil do que aqui. No sentido de que no Brasil, Massaro, o processo ele é estritamente objetivo. A gente falou no começo aqui sobre o edital da polícia, né, que o PE fez. As polícias no Brasil elas estão obrigadas pelo edital. O edital é a lei do concurso. Isso quer dizer que se você cumprir os requisitos do edital, eles não podem te tirar. Se você tem a idade mínima, formação, passa na prova física, ele não pode olhar para você e falar bem assim, Massaro, a gente não gostou de você, muito obrigado, mas a gente vai pegar. Ele não pode fazer isso. O processo ele é todo objetivo. Isso causa um problema, óbvio, para as polícias, porque o PE sabe disso tão bem quanto eu. Metade daquelas pessoas trabalhando na polícia não podiam estar trabalhando na polícia. Elas não nasceram para ser policiais, elas estão ali por causa do salário, por causa da estabilidade, ou para dar porrada na pessoa na rua, por alguma outra razão que não seja para ajudar a comunidade dela. Eu sei disso. E não adianta tampar o sol aqui com a peneira e achar que tá tudo ótimo, né? Não. Parte do problema é que o polícia, o recrutador, ele fica de mãos atadas. Ele olha no processo seletivo e ele fala, esse cara ele não pode estar aqui, mas eu não posso tirá-lo. Geralmente, eles usavam, né, a etapa psicológica. Para tirar o cara. Era onde você tinha sua maior margem de subjetividade para chutar o cara de lá. E esses caras entravam com mandato de segurança e falavam, vou entrar. Ele entrava sub júdice, né? E aquilo atrasava o processo, enfim, continua sendo assim. Enquanto aqui, o processo ele é todo subjetivo. Todo subjetivo. São 5 etapas, entrevistas,
exame psicológico, uma prova física, mas em cada uma dessas etapas, o candidato ele pode ser recusado sem nenhuma explicação. Não há o que o candidato no Brasil conhece muito cedo. Uma das primeiras expressões que um candidato da carreira policial no Brasil conhece é o direito adquirido. Antes de qualquer coisa, ele sabe o que é o direito adquirido. Eu tenho direito. O brasileiro é um bicho muito entitled, né? Ele tem muitos direitos. Aqui a gente não tem direito nenhum. A cada etapa do processo, o cara pode te ligar e falar bem assim: você não passou nessa etapa, muito obrigado, volta daqui 1 ano, volta daqui 5 anos, ou a gente não tem interesse na sua contratação. Acabou o processo. Ponto final. Então, embora não seja um processo muito difícil, ele é um processo muito específico, muito orientado. Os tipos de entrevista são entrevistas muito específicas, o tipo de pergunta que ele faz, aquelas não é uma prova muito difícil que você precisa estudar 3, 4, 6 meses, né, para passar. A expectativa, eu diria, Massaro, entre um cara que está aplicando até ele receber um job offer, varia aí entre 6 meses até 2 anos. Algumas pessoas, durante o processo, eles descobrem algum shortcoming, né, que ele tem, alguma deficiência. Você não tem voluntariado, mas eu me interesso por você, mas eu preciso que você faça voluntariado. Então você volta daqui 6 meses com voluntariado e a gente conversa. O seu inglês não é tão bom, né? Você fala inglês, a gente não precisa ter um inglês shakespeariano. E, gente, 98% desse trabalho é comunicação verbal. Não só verbal, escrita também, né? Mas a gente precisa ter um inglês profissional, um inglês razoável, que a gente vai falar com pessoas do mundo todo e vai falar com gente importante, com gente, os outcasts, né? Com todo mundo. Então a gente precisa. Então pode ser que durante esse período do application, o candidato descubra que ele precisa melhorar alguma coisa no currículo dele, terminar o college e tal. Então eu diria que uma expectativa razoável varia aí de 6 meses a 2 anos para ele conseguir uma job offer. Gustavo, antes da gente encerrar, eu queria falar, pessoal, que você tem um canal no YouTube, né? Você fala sobre segurança pública. Eu queria te deixar esse espaço para poder falar dele. Obrigado, Massaro. É uma experiência nova. Como você falou, eu sou velho, né? E passei quase toda a minha vida sem rede social. Mas eu sempre tive esse desejo de começar alguma coisa onde eu pudesse contribuir com um assunto que eu gosto muito, é segurança. Não só segurança pública, como segurança de Estado. Eu estudei segurança de Estado, eu gosto do debate a respeito de segurança pública, eu gosto de pesquisa, e o PE, assim, também, o PE é um cientista político, eu sei que o PE é ligado em pesquisa, gosta de acompanhar, você também, Massa. Então, assim, sabe quando você bate o olho naquela pesquisa, naquela matéria de jornal, e o cara cita uma pesquisa e o cara fala, mas da onde ele tirou isso? Porque isso não está na pesquisa, né? Essas conclusões que ele chegou, ou a pesquisa muito mal feita, enfim. Eu achava que eu podia usar a minha experiência trabalhando num serviço de polícia no exterior, e tem muito a ensinar o Brasil no que diz respeito à organização e à administração da sua polícia. Também tem algumas coisas a aprender, mas acho que tem mais a ensinar. E contar da minha experiência aqui para policiais brasileiros. O canal ele é em português, chama A Última Linha. O meu público-alvo é qualquer pessoa que se interessa por essas questões de segurança pública. Eu vou falar sobre saúde mental dos profissionais, questões, problemas, ocorrências envolvendo pessoas com problemas mentais, droga, arma,
homicídio, enfim, tudo aquilo que afeta essa área de segurança pública, comparando da melhor forma que eu puder a experiência brasileira e a experiência canadense. E com o objetivo de que policiais brasileiros lucrem com essa experiência. Nós, para sermos melhores profissionais, melhor em qualquer coisa que nós façamos, nós geralmente não precisamos de uma mudança institucional, organizacional. Não é uma desculpa para o policial brasileiro falar assim, eu sou um mau policial, mas a organização é toda ruim, a lei não me ajuda, eu enxugo o gelo, essas expressões que a gente está acostumado a falar. É verdade que a gente pode melhorar a organização até um certo nível. Depois de um certo nível, nós precisamos de mudanças no nível executivo, nós precisamos de melhor legislação, nós precisamos de chefes melhores, nós precisamos de uma estrutura melhor, a gente não vai dar mais dinheiro para a organização, mas eu tenho convicção de que os profissionais brasileiros, que são bons, eles têm um espaço amplo para melhorarem a sua atuação no dia a dia. E eu quero dar a minha contribuição, trazer para essas pessoas uma nova perspectiva, um novo olhar, uma outra experiência, e que a gente falou sobre isso no começo também, né? O fato de ir para a faculdade, de entrar na polícia mais velho, e como que no Brasil as coisas acontecem de maneira diferente, mas instigar esses profissionais a serem mais críticos, a pensarem mais a respeito de segurança pública, desses assuntos, porque a solução para os nossos problemas vai partir no limite dessas pessoas. Esses profissionais de 18, 19, 20 anos, amanhã eles serão comandantes de tropa, serão delegados, serão peritos, eles terão a oportunidade de discutir esses assuntos em salas reservadas com executivos. Então, se eu puder trazer para eles um novo olhar que ajude, eu não quero que eles comprem a minha ideia como verdade, mas que eles sejam curiosos para ver como que as coisas são feitas em outros lugares. Nós fazemos coisas diferentes de outras maneiras em outros lugares. Às vezes temos bons resultados, às vezes temos resultados não tão bons. Mas existem outras formas de fazer, existe outra forma de fazer uma prisão, existe outra forma de encarar a política de droga, outra forma de encarar saúde mental. E se eu conseguir trazer para esses profissionais uma centelha de curiosidade e de espírito crítico, eu considero que a minha missão ela terá sido cumprida. Fantástico, fantástico. Então, tá aí a dica para vocês que quiserem acompanhar mais o trabalho do Gustavo. Sigam o canal dele e, vocês já ouviram no começo do programa, o Gustavo agora vai passar a ser colaborador ativo do Canadá agora. E ele a gente vai estar trazendo essas críticas, essas reflexões a respeito sobre segurança pública no Canadá. E, Gustavo, a gente está muito ansioso para ter a tua estreia. Então... Obrigado, também tô. Massaro, valeu demais. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Eu ouvi a primeira vez que eu entrei em contato com o Massaro, eu não conhecia o canal. Eu não sou um cara de muito podcast, canal de YouTube, assim, mas ele falou, eu tenho um canal aqui, dá uma olhada. Vocês têm um conteúdo que é de muita qualidade, muito superior à média do que a gente vê na rede. O Pé já está assim... não é uma coisa que a gente deve levar em consideração, porque a rede está cheia de porcaria mesmo, né, Pé? Sou um cara humilde, né, meu? Eu sou um cara humilde. Valeu. Mas, realmente... as reflexões, os temas, e eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder contribuir com vocês. Tomara que as pessoas que te seguem aí gostem também e que o feedback seja positivo. Muito obrigado. Pé, considerações finais? Não tenho mais nada a dizer, porque tudo já foi dito sobre polícia em geral, e só quero dizer que continuamos aqui nossos programas, e uma coisa importante, que vamos estar de melhor humor, porque o verão está chegando e o sol também, e com isso vai melhorar muito mais. Mas valeu, galera, um grande abraço e tamo junto. Muito bem posto. Isso aí, pessoal, muito obrigado.
semana que vem a gente volta pro Canadá agora. Espero que vocês gostem desse primeiro episódio do O Canadá. Grande abraço. Tchau. Valeu!